Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta segunda-feira, 20 de outubro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 948. Olha só, que beleza! 948 programas sobre o Catecismo da Igreja Católica. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho, nos trabalhos técnicos, ele, o monstro, Michel Silva, grande Michel Silva, o monstro, grande Michel, São Paulino, cabeça quente, né, Michel? Tá duro torcer pro tricolor, né? Então é isso. Estamos começando, quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar. Quero agradecer a Deus por essa semana que estamos começando. Graças a Deus, mais uma semana. Que Deus nos proteja, que Deus nos ampare. Também agradecendo ao povo da rádio. Esse povo que fica aí trabalhando na rádio sem que a gente perceba, sem que vocês vejam, né? Tem toda uma equipe trabalhando, o pessoal da técnica, o pessoal da administração, o pessoal da limpeza. É um povo que trabalha com amor, que trabalha com afinco, que trabalha com dedicação. Então, ninguém faz nada sozinho. A nossa equipe é uma equipe que precisa trabalhar sempre em prol da evangelização, em prol do amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quero agradecer demais a todos vocês, quero agradecer a Gláucia, a Kátia, todo esse povo que fica aí nessa parte em que a gente não enxerga, né? Mas o trabalho se percebe. Veja, o programa agora é novo horário, ele é das 8 da noite às 9h30. Então, esse programa ele é vinculado pela rádio e também é vinculado pela internet, pelo Facebook e pelo YouTube. Só que no Facebook e no YouTube o programa dura um pouquinho menos, é 1 hora só, porque não tem música. Então é fácil de você participar do programa, tanto pelas ondas da rádio, quanto pelo Facebook da Rádio 9 de Julho, ou pelo YouTube da nossa Rádio 9 de Julho. Então, eu convido você a participar do programa, eu convido você a evangelizar comigo, me ajude a evangelizar, me ajude a chegar aonde eu não consigo chegar, tá bom? Então, nós estamos começando nessa semana, vamos continuar falando onde nós paramos, né? Sobre a ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos ajuda na salvação e na santificação. Então, nós estávamos vendo na aula passada a importância da ação que o Espírito Santo tem para nos abrirmos à salvação de Cristo. Isso é realmente muito legal, muito bonito. Esta salvação de Cristo é uma salvação única. Só Cristo pode nos salvar, mais nada e mais ninguém. Essa é uma das realidades muito duras para os tempos de hoje. Porque a humanidade ela tem a tentação, ela cede à tentação de achar que independe de Deus, que não precisa de Deus para nada. Esse é o maior erro que a humanidade está cometendo. E nós, como Igreja Católica, que participamos dessa graça de sermos acolhidos e perdoados e salvos por Cristo, precisamos ajudar a humanidade a reencontrar esse Cristo, a reencontrar este projeto de salvação de Deus em favor da humanidade. Então, quando a pessoa ou as pessoas, ou a própria sociedade se volta contra Deus, está se condenando. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque Deus não quer que ninguém se condene. Ele fala na palavra dele, eu não vim para condenar esse mundo, eu vim para salvar esse mundo. A condenação do ser humano dói demais no coração sacratíssimo de Jesus Cristo. Dói demais no imaculado coração da Virgem Maria. Nenhum ser humano foi criado por Deus para se perder, para ir para o inferno. Precisamos falar claro. É necessário que se fale claro as coisas. O inferno realmente existe. E se a gente não aceitar a salvação de Cristo, nós podemos nos condenar a ir para esse inferno, a viver nesse inferno. O que significa viver no inferno? É não viver em Cristo.
É viver longe de Deus. Isso é o inferno. Então, o inferno, ele é uma distância agora absoluta de Deus depois, quando você morre. Porque você já não tem mais como se arrepender dos seus pecados. Enquanto nós temos vida, nós temos tempo e ação de Deus em nosso favor para nos conscientizarmos da gravidade dos pecados, nos arrependermos dos pecados, pedirmos perdão a Deus e buscarmos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, sermos ajustados por Deus. Esse é o justo que está na Bíblia. Então, a Bíblia fala que São José era um homem justo. O que significa que São José é um homem justo? Significa que é um ser humano que reconheceu a gravidade dos pecados na sua vida e na vida da sociedade na qual ele vivia, ou da qual ele vivia, e se arrependeu. Eu não quero aquilo, eu não quero viver o pecado, eu não quero ceder meu corpo para o pecado, eu não quero ceder minha alma espiritual para o pecado, eu quero viver para Deus. E nessa busca de viver para Deus, o Espírito Santo foi moldando São José para que São José pudesse exercer a função e a missão única que ele tinha para exercer nesse mundo, ser o pai adotivo de Jesus e o esposo amadíssimo da Virgem Maria. São José amava muito a Virgem Maria. O amor humano que São José sentia pela Virgem Maria era sublime. Talvez o maior amor humano de um homem por uma mulher é de São José pela Virgem Maria. A igreja é bonita porque a gente precisa entrar nesses detalhes, porque eles são fantásticos. Eu, humildemente, acredito que não exista história de amor real maior do que de São José pela Virgem Maria e pelo seu filho adotivo Jesus Cristo. Humanamente falando, não existe amor mais bonito que isso. Esse amor de São José pela Virgem Maria era um amor tão casto, um amor tão lindo, um amor tão sublime, um amor tão preparado pelo Espírito Santo, um amor tão trabalhado pelo Espírito Santo, que São José, ele pôde se oferecer totalmente à Virgem Maria, e este amor se manifestou de uma maneira muito, muito, muito sublime. Veja, é o ápice do ser humano masculino, é São José. São José nunca teve uma relação sexual com a Virgem Maria, porque a Virgem Maria permaneceu virgem, porque fazia parte da missão da Virgem Maria permanecer virgem, tanto por Cristo quanto pela Igreja, porque a virgindade é um sinal de doação. Percebe? Aqui está o grande sentido da virgindade. A virgindade, ela é o que pondera, ela é o que possibilita o ser humano se doar totalmente a outro ser humano e ao projeto de Deus. Veja, então, São José amava tanto a Virgem Maria, mas tanto, tanto, tanto. E esse amor alcançou um nível tão lindo, um nível tão poderoso, que superou a necessidade sexual. Não que a sexualidade fosse algo feia ou errada, muito pelo contrário. A sexualidade vivida no casal é lindíssima. Mas a missão de São José e a missão, principalmente da Virgem Maria, exigia que a Virgem Maria continuasse virgem antes e depois do casamento. Por quê? Isaías, séculos antes, já havia profetizado que uma virgem daria à luz ao Messias. Percebe? Então, faz parte da história da salvação que a Virgem Maria continuasse virgem. O Espírito Santo foi preparando a humanidade durante séculos para que surgisse esta virgem que daria à luz a um filho. Veja, como é que uma virgem pode dar luz ao filho? Se ela é virgem. Se ela é virgem é porque ela não teve relação sexual. Então ela se manteve virgem. E foi o Espírito Santo quem colocou no seio, no ventre da Virgem Maria, a semente de Jesus Cristo. Então ela se manteve virgem e, ao mesmo tempo, gestando o Filho de Deus. Veja, isso é um milagre impressionante. Veja, a virgindade é lindíssima.
quando ela é entendida o sentido mais profundo, de doação. Então, a Virgem Maria está se doando totalmente, em primeiro lugar, a Deus, ao filho dela, né? Porque Jesus é Deus que se faz homem, e a São José. E está se doando totalmente à igreja. Veja, como é que ela teria forças para fazer tudo isso? Como é que ela teria forças para se manter virgem, mesmo coabitando com um homem? São José não era um velhinho, fraquinho, acabadinho, cansadinho. Não, São José estava no vigor da sua força. Mas o amor que José nutria, tanto pela Virgem Maria, quanto por Jesus e quanto por Deus Pai, é um amor que foi calçado no poder do Espírito Santo. É um amor, o amor dele, humano, foi trabalhado, burilado, esculpido de forma plena pelo poder do Espírito Santo. São José poderia ter tido filhos com a Virgem Maria? Claro. Mas a doação da Virgem Maria à igreja e a Jesus e a cada um de nós exigia que ela pudesse se entregar totalmente à missão. Percebe? Então é super bonito a gente entender essas realidades que o Espírito Santo vai possibilitando e vai iluminando para a gente entender. Porque as pessoas olham para a Virgem Maria e não percebem a grandeza da ação do Espírito Santo na vida cotidiana da Virgem Maria. A Virgem Maria, mais do que qualquer outra criatura desse mundo, entendeu quem era Cristo e entendeu qual que era a missão de Cristo. Veja, ela entendia que ela é filha de Deus, porque o Espírito Santo revela a nós que somos filhos de Deus e que Deus é nosso papai. Então, a Virgem Maria entendeu perfeitamente isso. Mais do que eu, mais do que você, mais de qualquer outra pessoa. Então, se você olhar, o foco da Virgem Maria é Deus Pai. A Virgem Maria vive para seu Deus. É uma escolha dela. Ela escolheu doar sua vida totalmente para Deus. E quando você faz uma escolha dessa, doar-se totalmente a Deus e doar-se a partir de Deus para a humanidade, que é o caso da Virgem Maria, nada pode atrapalhar. Não que a família atrapalhe, não é isso. Mas veja, vamos pegar um exemplo. Por que a gente pede para o padre, por que a igreja pede aos padres que eles vivam na castidade plena, sem relação sexual, sem poder casar? Por quê? Porque a família é ruim? Porque o padre não precisa? Claro, o padre é homem como eu e você. Então o padre gosta, acha bonito a mulher, gostaria de ter uma esposa, mas ele abre mão de uma companheira que vai gerar com ele uma família para cuidar da família de Deus. Porque quando você tem filhos, a vida com os filhos exige muito da gente, nós que somos pais. Você que é papai e você que é mamãe entende o que eu estou te falando. Quando os meus filhos nasceram, eu percebi que eu teria que fazer escolhas na vida. Eu percebi que eu não poderia viver como eu vivia como solteiro. Inclusive, durante muitos anos, antes de me casar, eu trabalhei bastante na igreja. Até o trabalho na igreja, eu tive que reduzir. Porque nós fazíamos os querigmas. Chegou uma época que a gente fazia querigma um monte de final de semana. Mas quando você é papai ou mamãe, não dá para passar 2, 3, 4 finais de semana por mês longe da família. Quando você é solteiro, tá. Porque aí você está se dedicando a Deus. Agora, quando você tem uma família, quando você tem filhinhos, os filhinhos exigem demais da gente. Então a gente precisa se debruçar nas crianças, porque as crianças dependem totalmente do papai e da mamãe. Não dependem só fisicamente, dependem emocionalmente e dependem também daquilo que nós ensinamos e somos como exemplo. Então não adianta eu falar para o meu filho, não fuma, e eu vou lá e fumo. Não adianta eu falar para o meu filho, filho, não vai beber bebida alcoólica, e ele me vê beber cerveja todo dia. Então eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ensinar e ser exemplo. Para ensinar e ser exemplo, eu tenho que estar presente. Agora, como é que eu faço para cuidar de uma paróquia inteira, que tem centenas de pessoas,
Se eu tenho que, a maior parte dos meus finais de semana, eu tenho que ficar junto com a minha família. Então, por isso que os padres não se casam. Por isso, a castidade plena. O voto de castidade. Para poder se doar totalmente a Deus e se doar totalmente ao próximo. Porque a partir do momento que o padre, por exemplo, um padre diocesano, ele assume uma paróquia, ele se torna o pai espiritual de todas as pessoas daquela paróquia. Então ele vai ter que cuidar espiritualmente de todas aquelas pessoas. Você já imaginou quantas pessoas tem na sua paróquia? O seu padre espiritual, o seu padre, ele é o pai espiritual de todos vocês. Veja, então a missão do padre é uma missão absolutamente maravilhosa, divina e extremamente cansativa. A doação é total, não dá para você dividir, tomar conta da família e tomar conta da comunidade, não dá. É inviável. Por isso também, do voto de castidade. Então, quem compreendeu isso de forma mais perfeita foi a Virgem Maria. Por que ela compreendeu isso de forma mais perfeita? Porque ela foi criada sem pecados, pelos méritos de Cristo e pela missão de ser a mãe de Jesus. Então o pecado não atrapalhava a Virgem Maria, porque ela não deixava o pecado entrar no coração dela, na vida dela, na mente dela. Então ela estava, o corpo e a alma espiritual da Virgem Maria estavam, o conjunto estava totalmente entregue a Deus. Então o Espírito Santo agia livremente na alma da Virgem Maria, no coração da Virgem Maria, no entendimento da Virgem Maria e na vontade da Virgem Maria, porque é o pecado que atrapalha a ação do Espírito Santo dentro de nós. Como a Virgem Maria não tinha pecado, ela teve como criatura, e pelos méritos de Cristo, a maior ação possível que uma criatura humana pode ter da ação do Espírito Santo. Então ela compreendia as coisas de Deus de uma maneira profundíssima. Mais do que a gente. Porque muitas vezes o que nós entendemos das coisas de Deus são atrapalhadas pela perspectiva do pecado, do orgulho, da vaidade, da prepotência, dos medos, das tristezas, das raivas, daquilo que foi mal trabalhado no nosso coração, das ausências. A Virgem Maria, ela viveu por seu Deus, então ela era plena, como ser humano, plena. Então ela entendia a ação do Espírito Santo, ela entendia os movimentos de Jesus, ela entendia o que Jesus falava, ela entendia a ação de Jesus. E a vontade da Virgem Maria não tinha nenhum entrave. A vontade pessoal dela era para Deus. O que Deus mandar, eu faço. Então a Virgem Maria não tinha tempo de ficar se revoltando. De repente, assim que o menino nasceu e que os reis magos vieram e depositaram os presentes, logo em seguida, a Virgem Maria e São José tiveram que fugir. Porque Herodes, sabendo que o menino havia nascido, e o menino seria o rei de Israel, o verdadeiro rei de Israel, e Herodes era o falso rei, e ele sabia que ele era falso rei, então ele manda matar Jesus. E ele é o primeiro que na Bíblia realiza um infanticídio. Ele manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Porque ele queria que os reis magos contassem para ele, Herodes, aonde Jesus estava. E os reis magos não fizeram isso. Os reis magos seguiram por outro caminho e foram embora. Não encontraram mais Herodes. Então Herodes, muito cheio de ódio, cheio de demônio no seu coração, ele manda matar todas as crianças com menos de 2 anos, porque aí pegaria o rei que tinha nascido. Só que em sonho, o anjo chega para José e fala: José, pega a sua mulher e o filho e vá para o Egito e foge. E José não pestanejou. No meio da madrugada pegou Maria e o menino Jesus e fugiram. Sem nada, gente. O que essa gente tinha de dinheiro? O que essa gente tinha? Não tinha nada. Tinha um pouquinho que os reis tinham deixado para eles. Imagina, você sair à noite, de madrugada, correndo, porque vão matar o seu filho. O exército do rei iria matar seu filho. Que coisa, né? Então a Virgem Maria, ela não tinha tempo de ficar revoltada, de ficar brava, de ficar triste, de ficar brava com Deus. Por que você está fazendo isso comigo? Não.
Ela compreendia que por trás dessas perseguições, de alguma forma Deus ia revelar o seu poder. Não tinha tempo no coração da Virgem Maria para revolta. Só obediência, porque ela era movida por o Espírito Santo. E o Espírito Santo não faz de você um robozinho. Ele te revela as verdades de Deus. Ele te revela o amor que Deus tem por você, porque você se tornou filho e filha de Deus. E o Papai Deus cuida. Mesmo quando a humanidade, que ainda é movida pelo pecado, odeie a Deus e odeie a você. Porque não tenha dúvida, o demônio odeia a gente. Quando você vê esse ódio pelo mundo espalhado, e aí atrás desse ódio você vê guerras e mais guerras e mais guerras, porque essas guerras são instituídas pelo ódio, pela ganância, pelo poder. Mas a guerra mata. O demônio quer matar a humanidade, gente, literalmente. Por isso ele vai instigando no coração da humanidade o ódio, a revolta, a revolução, a tristeza, a mágoa. Percebe? E isso é ação própria do demônio. A humanidade não foi criada para isso. A humanidade não foi criada para ser dirigida pelo ódio. A humanidade foi criada para ser dirigida pelo amor de Deus. É o que a Virgem Maria revela para a gente. Ela é totalmente entregue ao amor de Deus, mesmo diante das grandes perseguições. Mesmo diante das grandes injustiças que ela, Maria, Virgem e Mãe, sofreu. Quer mais injustiça hoje em dia em relação à Virgem Maria que muitos cristãos cometem? Ah, a Virgem Maria é uma mulher qualquer, falam os nossos irmãos protestantes. De jeito nenhum. A Virgem Maria não é uma mulher qualquer, nunca foi e nunca vai ser. Ela é a rainha do céu e da terra. Percebe? Ela é a rainha do céu e da terra. Por quê? Porque ela é a mãe do rei. O rei dos reis, o Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Como Deus, ele não precisa de mãe. Deus não precisa de mãe, porque Deus é. Deus existe sempre. Deus existe sempre. Deus se revela a Moisés, eu sou aquele que sou. Então, Deus não precisa de pai nem de mãe, porque Deus é. É Ele quem nos dá vida. E é Ele quem nos dá a capacidade de dar vida aos outros. Em Deus. Entendeu? Nós temos filhos. Porque Deus assim o quis. Porque Ele cria os anjos sozinhos. Deus cria o anjo sozinho. Deus cria o anjo. Ele não precisa de um anjo ou de uma anja para criar um outro anjo. Ele não quis precisar, mas ele quis precisar de um homem e de uma mulher para criar outros homens e mulheres. É pura dádiva de Deus. Então Deus cria. Deus cria a partir do nada. Então ele criou o universo, criou os anjos e nos criou a partir do nada. E nos mantém na existência. Então veja, a Virgem Maria, ela é mãe desse Deus que se faz homem. Jesus, quando se faz homem, ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus e homem. Por isso que a Virgem Maria é a mãe de Deus. E Jesus, se você for olhar na Bíblia, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Então, veja, ele é o Rei dos Reis. E quem que é a mãe do rei, senão a rainha? Então, é óbvio. Então, quando você pega um cristão que não é católico, ou até mesmo cristãos católicos, que não veneram a Virgem Maria de forma adequada, esses homens e essas mulheres estão indo contra a ação do Espírito Santo e contra a ação do racional. Deus criou a humanidade com capacidade de pensar, gente. E esse pensamento é iluminado pelo Espírito Santo. Quer dizer, abrange coisas que a gente não enxerga, mas entende. Veja, eu sou capaz de entender, eu não consigo pegar o amor. Você consegue pegar um pedaço de amor? Eu consigo pegar um pedaço de madeira. Eu consigo pegar um pedaço de papel, mas eu não consigo pegar o amor. E não é por causa disso que o amor deixou de existir. Só que o amor, ele não tem matéria, mas ele tem existência. Veja, as realidades espirituais são assim. Percebe? Então, a minha inteligência,
ela é iluminada por Deus para compreender essa realidade espiritual que eu não consigo pegar. Mas não é porque eu não consigo pegar que ela deixa de existir. E essas coisas são importantes e nós já vemos durante muito tempo e estudando isso. E temos que estudar mais ainda, porque não é o suficiente. Nós só estamos tateando. Quando nós estivermos estudando história da igreja, vocês vão ver como é importante, como são importantes esses conceitos filosóficos que a gente vai tateando, vai aprendendo, vai mastigando, vai compreendendo cada vez mais. Então, a Virgem Maria, ela realmente é mãe de Deus. Quem que me revela que a Virgem Maria é mãe de Deus? O Espírito Santo. Porque ele vai me revelando as realidades sobrenaturais. Ele me revela que eu sou filho de um Deus que é meu papai, Abá, que você é filha de um Deus que é seu papai, Abá, e que você pertence a uma igreja que foi instituída por Cristo. E que a palavra de Deus tem sentido, porque é a palavra de Deus. Quem que me garante isso? É essa ação do Espírito Santo. É esta ação que vai revelando as verdades de Deus no meu coração. Que vai revelando que a doutrina católica é correta. Que vai revelando que a Virgem Maria, ela é virgem e continua virgem até hoje. Veja, a missão da Virgem Maria não terminou com Cristo. A missão da Virgem Maria continua em cada um de nós. Porque é ela que é a nossa mãe, ainda mais nesses tempos que a gente vive. Nesses tempos tão brutais. Porque é um tempo em que o mundo caiu no pecado. Só que a Virgem Maria nunca caiu no pecado. Então o pecado nunca teve acesso à Virgem Maria. Então a Virgem Maria é também um refúgio seguro para quem não quer ser levado de roldão por essa enxurrada de pecado, porque ela nunca teve pecado. Percebe? Então, quando alguém abre mão desse refúgio seguro, que é o Imaculado Coração da Virgem Maria, este alguém não está agindo sob a ação do Espírito Santo. Como que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque a Igreja Católica, na sua autoridade dada pelo próprio Cristo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, eu digo, vai e ensinai, vai e pregai o evangelho, vai e batizai. Quer dizer, é Jesus quem derrama a sua autoridade, a autoridade dele, na igreja. O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. É Jesus quem fala, não sou eu. Não é o Papa, não é qualquer santo ou qualquer outra santa, é o próprio Cristo. Então, é o Espírito Santo que vai revelando para mim que a doutrina da igreja é correta. É o Espírito Santo que me garante que a fé não é só algo que eu possa estudar. A fé tem duas grandes facetas. É a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que Jesus Cristo ensinou. A virtude da fé me dá isso. Você percebe? A virtude, veja, a virtude da fé, ela vem de Deus quando a gente é batizado, porque a gente não tem a virtude da fé. Ninguém nasce com fé. E o que é fé? Fé é você acreditar na pessoa de Jesus e acreditar naquilo que ele falou e pôr em prática. Você percebe? Não é só acreditar na pessoa de Jesus. O demônio acredita na pessoa de Jesus, mas ele não põe em prática. Ele não obedece. Ele não aceita aquilo que Jesus fala. Percebe? Então, a fé, que é virtude dada pelo Espírito Santo, que é uma capacidade sobrenatural que vem em nosso socorro, para que a gente possa acreditar em Cristo, na pessoa de Cristo, como Deus que se fez homem. E se eu acredito que Cristo é Deus que se fez homem, automaticamente eu acredito que a mãe de Deus é minha mãe e mãe da igreja, porque foi dada por Cristo na palavra aos pés da cruz. Cristo chegou para o seu discípulo amado e falou: filho, eis aí a sua mãe, apontando para a Virgem Maria. E chama a Virgem Maria de mulher. Mulher, eis aí teu filho. Por que ele fala mulher? Porque ele está se referindo à mulher do Gênesis e à mulher do Apocalipse. Aquela que pisa a cabeça da serpente.
E hoje o mundo está, de novo, entregue à ação da serpente. Então eu preciso estar refugiado no coração daquela que a serpente nunca teve acesso. A serpente teve acesso a nós porque nós pecamos. A Virgem Maria nunca pecou. Gente, Deus não precisava disso. Deus poderia nascer no mundo sem mulher, sem ninguém. Ele poderia surgir no mundo, já pronto para fazer a obra de salvação. Mas ele quis encarnar no seio da Virgem Maria, se tornar um bebezinho dependente da Virgem Maria, aprender a ser gente com José e com a Virgem Maria. Movido pelo poder do Espírito Santo para realizar a grande obra de salvação. Por que ele quis fazer isso? Porque Cristo quis passar por toda a fase da humanidade. Porque aí todo mundo se sente ligado a Cristo. Você percebe? Quando Cristo se faz pequeno e pobre, todo mundo pode se voltar para Cristo. Cristo não é rico e poderoso ou pobre e paupérrimo. Não, Cristo é uma criança pequena, simples e pobre. Então todo mundo se envolve com Cristo. O rico, o médio, o pobre, todo mundo. Porque faz parte da nossa existência. Por isso que ele se fez homem. E deve também ter se feito homem por milhares de outros motivos que a gente só vai saber. Então veja, a ação do Espírito Santo, ela carrega junto comigo os dons e as virtudes. A graça santificante, os dons de santificação, as virtudes teologais e os carismas. Nós vimos um pouquinho dos carismas na aula de sexta-feira. Agora eu quero ver com você um pouquinho da virtude da fé. Então a virtude da fé que vem do Espírito Santo, vem do alto, não é meu. Eu não preciso fazer força para ter a virtude da fé. Eu recebo de graça pelos méritos de Cristo. Eu preciso fazer com que essa virtude cresça. Ela vem como semente quando eu sou batizado. E conforme eu vou rezando, conforme eu vou à missa, conforme eu comungo, conforme eu confesso, a virtude, ou todas as virtudes teologais vão crescendo. Fé, esperança e caridade. Assim como os dons de santificação. Aqueles 7 dons que nós estamos estudando. Então veja, a virtude da fé me garante que Jesus é Deus que se faz homem. Não é? Nós não acabamos de ver? E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3b. Entendeu? Então, a virtude da fé me garante isso. Aqui já não é dom, é virtude. O dom da sabedoria também me garante. O dom da piedade também me garante. O dom do temor a Deus também me garante. Porque o terceiro nível do temor a Deus é quando você não quer mais pecar. É quando você quer viver totalmente como a Virgem Maria viveu, como São José viveu, se entregando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por puro amor. Porque aí você já está curado. O Espírito Santo já curou muita coisa dentro da gente, para a gente chegar neste nível de querer viver como Jesus viveu, como a Virgem Maria viveu, como São José viveu, como os santos e como as santas viveram. Aqui já tem uma ação muito grande de Deus em nós para chegar neste nível de vida. Mas chega. Então, veja, a virtude da fé me garante que Jesus é Deus que se faz homem. E me garante que aquilo que ele ensinou é válido até hoje, porque é Deus quem está falando, não é um ser humano qualquer. Então, se Jesus está falando do alto da cruz, que Maria é a mulher do Gênesis, do Apocalipse, e que de agora em diante ela é mãe do discípulo amado, que somos todos nós, ela é a mãe da igreja. Então a missão da Virgem Maria continua. Ela cuida de cada um de nós, porque assim o Filho quis, não é por causa dela. Imagina, ela estava diante da cruz, ela estava diante daqueles homens que massacraram o filho dela. Ela estava diante daqueles homens que conviveram com Jesus durante 3 anos e meio, o traíram e o abandonaram. Só São João ficou pertinho dela, o resto, todo mundo foi embora. Humanamente, a Virgem Maria, se fosse uma mulher qualquer, ela nunca mais olharia na cara daqueles homens que traíram o filho dela. Né? Porque uma mãe, quando ela é machucada, machuca uma mãe quando ataca os seus filhos. O filho dela foi brutalmente atacado. Foi brutalmente massacrado. E aqui eu não justifico o erro e nem a falta de perdão. Estou falando de uma forma humana.
Que nem os protestantes falam, a Virgem Maria é uma mulher qualquer. Não é, muito pelo contrário. Se ela fosse uma mulher qualquer, ela não seria uma mulher dominada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo, moldada pelo Espírito Santo. Veja, ela ficou em pé e aceitou a missão de cuidar daqueles que mataram Jesus, que traíram Jesus. E todos nós, de alguma forma, matamos Jesus com o nosso pecado. Porque os nossos pecados pesaram sobre Cristo na cruz e ela estava em pé diante de Cristo na cruz. Então, de alguma forma, nós somos inimigos com os nossos pecados da Sagrada Família. E mesmo assim, ela aceita a missão de ser a mãe de cada um de nós que pregou algo naquele sofrimento de Cristo, que colocou em Cristo a coroa de espinhos, que pregou a mão e os pés de Cristo no madeiro. Não foram só aqueles homens que fizeram isso, nós também fizemos com o nosso pecado. E mesmo assim, a Virgem Maria aceita a ser mãe de cada um de nós. Ela nunca vai ser uma mulher qualquer. Ela é a rainha, a mãe de Deus, Theotokos, movida plenamente pelo Espírito Santo. Então ela acredita que Cristo é Jesus, que Jesus Cristo é Deus, e acredita em tudo aquilo que Jesus fala. Tudo, absolutamente tudo. E essa deve ser a nossa identidade. Por isso que eles falam, a Igreja Católica é uma igreja que tem uma identidade mariana. Veja, e aqui as pessoas perdem o sentido mais profundo de ser mariano. Ser mariano é seguir a Cristo, é ouvir Cristo. E o que Cristo fala é válido há 2000 anos atrás e é válido hoje. Se Cristo falou que masturbação é pecado, então masturbação é pecado. Se Cristo falou que adultério é pecado, adultério é pecado. Se Cristo falou que matar é pecado, matar é pecado. Se Cristo falou que odiar o irmão é matar o irmão, é pecado. Então, o pecado não deixa de existir porque o tempo passou. O pecado só vai deixar de existir quando Cristo voltar na glória e estabelecer o reino do Pai totalmente na terra. Aí vai deixar de ter pecado. Enquanto isso, o homem tem a liberdade de escolher o pecado. E ao escolher o pecado, escolhe a morte, escolhe a destruição e escolhe a injustiça. E escolhe o afastamento de Deus. Se afasta de Deus. E as consequências de se afastar de Deus. O que é o julgamento? No fundo, o julgamento é o seguinte: se eu aceitei Jesus, e esse aceitar Jesus, não é falar uma vez, eu aceito Jesus e vive uma vida de bandido. Não é isso. Aceitar Jesus é aceitar a pessoa de Jesus, segundo a virtude da fé, e aquilo que ele ensinou. E pôr em prática. Mas como que eu vou aceitar se eu não entendo? Quem vai iluminar a minha inteligência? O Espírito Santo. Quem vai me dar forças para viver dessa maneira completamente diferente? O Espírito Santo. Por isso a importância. Então, não adianta eu falar, eu acredito em Cristo e vivo uma vida dupla. Como um monte de gente faz, infelizmente. Eu acredito em Cristo, Cristo é o meu Senhor, vamos proclamar Cristo, aleluia, glória a Deus, e ter uma vida dupla. Então você não acredita em Cristo. Acreditar em Cristo é acreditar, aceitar e obedecer o que ele falou. Só que eu percebo a minha fragilidade. Eu quero viver isso tudo e não consigo. Por isso que Deus derramou o Espírito Santo dentro de nós. Por isso que ele nos dá a força. Por isso que ele dá, através do dom da fortaleza, a capacidade de aguentar, de perseverar, de ir fundo. Você compreende isso? Isso é extremamente importante. Então, veja, essa capacidade a Virgem Maria viveu como ninguém. E ela, hoje, ela é o nosso refúgio. Nós não precisaríamos de um refúgio, mas Deus quis que nós precisássemos desse refúgio. Deus quis que a Virgem Maria pudesse ser esse refúgio. E ela é porque não existe pecado na Virgem Maria. Então eu posso me refugiar nela, porque ela me coloca na presença de Cristo. E quando Cristo assume a minha vida, ele derrama o Espírito Santo sobre mim. E aí, graças às virtudes, fé, esperança e caridade, e aos dons de santificação, que nós já estudamos, nós vamos sendo transformados
pela pessoa do Espírito Santo e por esse poder todo que ele derrama sobre nós. Entendemos a vida, enxergamos coisas que nós não enxergávamos, entendemos a realidade horrível do pecado, entendemos o tempo que perdemos longe de Deus e agora nos propomos a ser cada vez mais inteiros de Deus, assim como a Virgem foi. Obra do Espírito Santo. Obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não só revela a feiura do pecado, mas revela o poder de Deus em nosso favor quando nós decidimos viver como Maria viveu, como a Virgem Maria viveu, como São José viveu, convertidos. Quem vai nos fortalecer? O Espírito Santo. Então, de agora em diante, o Espírito Santo me leva a progredir na renúncia, a progredir na pureza, a progredir na bondade, a progredir no carinho com os irmãos, no perdão aos irmãos, no perdão a mim mesmo. É o Espírito Santo que vai me transformando interiormente. E aqui começa a obra clássica do Espírito Santo, que é a nossa santificação. Vamos lá para o segundo bloco. Então, o Espírito Santo agora, que ele ajudou e continua ajudando a Jesus salvar a cada um de nós, é o Espírito Santo quem vai dando para a gente a coerência da salvação, né? Quem vai nos ajustando à vontade de Cristo. Agora eu quero ser ajustado à vontade de Cristo. Eu fui salvo. E essa salvação começa a agir em mim. Eu reconheço os meus pecados, a gravidade dos meus pecados, reconheço que Jesus é misericórdia e me salva dos pecados e das consequências dos pecados. Então eu vou querendo crescer agora. Agora eu não quero mais pecar. Agora eu quero viver na pureza, na bondade, ouvindo a Deus, na oração, nos sacramentos. Eu sou impelido. Percebe? O Espírito Santo vai me impelindo, vai me levando para a palavra de Deus. Eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu estou entendendo a palavra de Deus. Dom do entendimento. Eu estou ouvindo Deus falar comigo, Deus, dom do conselho. Percebe? Todas as ações do Espírito Santo. Eu entendo a palavra. Eu não entendi a palavra de Deus, agora eu entendo melhor. Por quê? Dom de ciência. Agora eu escuto Deus falando comigo e identifico, é Deus falando comigo. Tanto através da palavra dele, quanto uma palavra que vem do meu coração, ou quando um padre está fazendo uma homilia bem feita. Eu entendo que uma parte daquela homilia é para mim. Dom do Espírito Santo. Dom de entendimento. Esse é entendimento da palavra de Deus. Então, dom de conselho, eu escuto Deus falando comigo. Então, aos poucos eu vou vivendo cada vez mais para Deus, assim como a Virgem Maria fez. Veja, grandes santos viveram desse jeito. Você pega, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho teve uma vida muito distante de Deus. Muito distante de Deus. Ele teve uma vida polêmica, ele teve uma vida até mesmo de raiva à igreja. Mônica, a mãe dele, deu para ele uma vez ler a Bíblia. Ele leu a Bíblia inteirinha e falou, não gostei. Eu prefiro os livros de Homero. Veja o orgulho desse homem, veja a prepotência desse homem. Um homem inteligentíssimo, mas viveu no pecado. Ele teve filho fora do casamento. Então, depois a mulher morre, o filho morre e ele se torna padre. Porque ele se converte. Por que ele se converte? Porque ele encontrou Cristo. E ao encontrar Cristo, deixou Jesus cuidar. Então aquele homem orgulhoso, prepotente, distante da igreja, que queria resolver tudo com a sua inteligência, deixou-se vencer. Por quê? Ação do Espírito Santo. Ele entendeu que mesmo diante de todos esses pecados, ele era profundamente amado por Deus, porque ele se entendeu filho de Deus. Olha a diferença que faz entender ser filho de Deus. Entender ser filho de Deus. Ação santificadora de Cristo. Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Santo Agostinho, foi se deixando moldar pelo Espírito Santo. Todas as reservas que ele tinha contra a igreja e contra o cristianismo caíram. Porque também Santo Agostinho tinha um desejo de verdade muito grande dentro dele. Santo Agostinho amava a beleza e amava a verdade. E ele buscava
incansavelmente a verdade e a beleza, mesmo sendo profundamente pecador. Foi essa busca pela verdade e pela beleza que o Espírito Santo encontrou para entrar no coração de Santo Agostinho. E através da intercessão da sua mãe Mônica, que era uma santa também. Bonito, né? Tem uma santa chamada Santa Ângela de Foligno. Foi declarada santa depois de passar pelo processo de canonização em 2013. Mas enquanto alguns santos mostram sinais de santidade desde tenra idade, Ângela era um pouco diferente. Ela nasceu em 1248 em uma família italiana de destaque. Ficou imersa na busca pela riqueza e posição social, mesmo sendo esposa de um homem influente e mãe de vários filhos. Veja, era uma mulher em 1248, era uma mãe de família rica que estava muito preocupada com a sua situação social, com a sua posição social na sociedade e a riqueza. Veja, ela experimentou uma conversão e percebeu o aparente vazio da sua existência por volta dos 40 anos. Olha que interessante. Depois de ter vivido uma vida rica, uma vida opulenta, uma vida orgulhosa, uma vida cheia de conforto, de comodismo, cheio de vazio e de vaidade. Quanta gente é assim hoje, gente? Nós estamos cercados de gente assim. O mundo faz com que a gente queira ser assim hoje. E a gente correndo aceita ser desse jeito. Só preocupado com dinheiro, com posição social, com o que os outros pensam. Veja. E ela sentiu no coração, depois dos 40 anos, que aquilo tudo não valia nada. Como que ela chegou nisso? O Espírito Santo. O Espírito Santo, aos pouquinhos, vai revelando no coração da gente a feiura do pecado. Olha aí. A gente não sabe o que pode acontecer na vida de uma pessoa, gente. Por isso que a gente não pode julgar a pessoa nenhuma. Por isso que a gente não pode falar mal das pessoas. Por isso que a gente não pode cristalizar as pessoas nos seus pecados. Porque a gente não sabe, a gente não enxerga a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Pode ser a pessoa mais orgulhosa da face da terra. Pode ser a pessoa mais terrível da face da terra. Mas você e eu não temos a capacidade de enxergar a obra que o Espírito Santo está fazendo na alma daquela pessoa. Jesus é. Jesus tem essa capacidade. Então ele derramou, quando a gente é batizado, nós recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo não para de agir. Por mais que externamente a gente esteja distante de Deus, por mais que externamente a gente esteja completamente no pecado, internamente, se nós temos a ação do Espírito Santo, se nós temos o batismo na igreja, o Espírito Santo está lá. E ele não se conforma de ver os filhos e as filhas de Deus no caos. Lembra do Gênesis? E Deus criou o céu e a terra estava informe e vazia. Estava debaixo do caos. E o Espírito Santo pairava sobre o caos. No batismo, o Espírito Santo está dentro de nós. Ele está dentro do foco onde está o caos da vida da gente, que é o pecado e a distância de Deus. E as consequências que isso traz para a nossa vida. Então, o Espírito Santo ele não para de agir porque ele é Deus. Ele não age pelos nossos méritos, ele age por puro amor. Ele quer salvar a todos nós. Então ele está agindo dentro daquela pessoa que te traiu. Aquela pessoa que te traiu não se deixou levar pelo Espírito, deixou-se levar pelo pecado. Ela vai ter que responder por esse pecado um dia. Mesmo arrependida, ela vai ter que pedir perdão a Deus e oferecer esse pecado para Deus carregar esse pecado sobre si e sobre Cristo. Mas se a pessoa não oferece esse pecado para Cristo, essa pessoa vai carregar esse pecado a vida inteira. E ela não vai ter como se livrar das consequências desse pecado sem a ação do Cristo em favor dela. Porque Cristo é Deus que se fez homem. Então Deus pode reverter as consequências dos problemas. Nós não. O que é o julgamento? É não aceitar esse livramento de Jesus por nós. É querer chegar diante de Deus carregando todos os nossos pecados e todas as nossas consequências desses pecados.
Eu não entreguei isso para Cristo. Eu não aceitei a salvação. Eu acho que eu não precisava ser salvo. Claro que precisava. Então, o Espírito Santo, ele vai agindo dentro de todos nós. Aquela pessoa que te traiu, se essa pessoa deixar-se levar pelo Espírito, vai chegar uma hora que ela vai se arrepender desse pecado e de todos os outros pecados. Por isso que nós temos que perdoar o ser humano. Sempre perdoar, porque é obra de Deus. Deus mandou. Porque se a gente não perdoa, a gente também está no pecado. Porque um dia, aquela pessoa arrependida vai ser perdoada por Cristo. E quem sou eu para não perdoar aquela pessoa que foi perdoada por Cristo? Ah, mas ela não aceita. Uma hora ela aceita. Nem que seja no último instante da vida dela. Ah, mas isso não é justo. Deus sabe o que é justo e o que não é justo. Sabe, o purgatório, se ela se arrependeu de todos os pecados e pediu perdão a Deus no último instante da vida dela, ela vai ser salva. Mas ela vai colher as consequências do purgatório. Porque aquela área da vida dela, mesmo depois de ser perdoada, está em trevas, está machucada, precisa ser curada por Cristo. E Cristo vai curar no purgatório. Ah, não existe purgatório. Claro que existe purgatório. Quem de nós que morre perfeitamente assim? Pouquíssimos santos. Acabamos de ver uma delas aqui, ó. Acabamos de ver Santa Ângela de Foligno. Agora tem outra aqui, ó. São Dimas. A maioria dos cristãos conhece São Dimas com um nome bastante revelador. É o bom ladrão. Ele foi um dos ladrões que foram crucificados com Jesus. Sua relação com a Sagrada Família teve alguns outros episódios antes do seu final em comum. Dimas teria tido um desentendimento com Maria e José, e ainda quando Jesus era um bebê. Aqui a gente não vai entrar muito nisso, porque isso aí a gente precisa pesquisar mais para saber se realmente isso é realidade ou se isso é foco de imaginação. Se isso é realmente da tradição da igreja ou é foco da imaginação. Mas aqui eu quero usar São Dimas pelo seguinte: São Dimas é esse homem que viveu no pecado a vida inteira. Era um bandido. Ele merecia a morte. Ele reconhece que pelos pecados dele, pelos erros dele, ele merecia estar onde ele estava. E ao reconhecer isso e ver Jesus ao lado dele, e ele sabia quem era Jesus, claro que ele sabia, é evidente que ele sabia. E ele, ao saber quem é Jesus, ele percebe que o único que seria capaz de livrar das consequências terríveis que ele já tinha aceito sobre si é Cristo. Então ele fala para Cristo: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Veja, Cristo perdoa. Cristo ainda fala para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Será que a minha vida eu posso ouvir falar assim? Cristo falar para mim hoje? Hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo? Veja, é importante, gente. Então, a ação do Espírito Santo, ela é uma ação iluminadora. É uma ação santificadora. É uma ação de transformação. A vida é o tempo que Deus nos dá para a gente permitir que o Espírito Santo realize em nós esta ação iluminativa, transformadora e santificadora. É para isso que a gente está vivo. A cada dia nós temos que nos olhar como Dimas se olhou. E perceber que somos pecadores e que merecemos o castigo dos nossos pecados. Mas reconhecer que Cristo, mesmo merecendo o castigo dos nossos pecados sobre cada um de nós, acolheu sobre si o pecado e as consequências dos nossos pecados, porque isso nos fecharia para sempre o céu. E Cristo quer que a gente reine com o Pai, com Ele. Por isso que Cristo nos salva, por isso que Cristo toma sobre si os pecados nossos e as consequências dos nossos pecados. Porque Ele sabe, Cristo sabe, que essas consequências vão nos levar para o inferno. E a gente não tem saída. Agora, em Cristo, nós temos a grande saída. Porque Ele acolhe sobre si os pecados da gente, e esses pecados iriam nos destruir, mas destruiu Cristo na cruz.
E ele é Deus que se fez homem. E quando ele chega diante do Pai, na sua ressurreição, ele oferece ao Pai a cruz. Por todos nós. Pai, eles não podiam te oferecer isso que eu posso te oferecer, porque eu sou Deus e homem. Então, como Deus, eu ofereço a você, Pai, a reparação que eles nunca poderiam oferecer pela injustiça que eles causaram ao pecar, ao ir contra ti, a mim e ao Espírito Santo. Agora nós somos justificados. E para acolher essa justificação, eu preciso aceitar que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida. Me limpe através do batismo, me limpe através da ação do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Então, veja, por isso que Deus permite que a Igreja Católica olhe para os santos. Os santos e as santas são homens e mulheres como Dimas. Alguns não foram tão pecadores assim, outros foram tremendamente mais pecadores. Mas num determinado momento da história, o Espírito Santo conseguiu reverter esse processo. Isso chama-se conversão. A pessoa para de caminhar longe de Deus e volta a caminhar na direção de Deus. Quem faz essa obra? O Espírito Santo. Quem faz com que a gente aceite Jesus como nosso Senhor e Salvador? O Espírito Santo. Percebe? Então, não só a conversão acontece a primeira vez, por obra do Espírito Santo e por obra de Cristo, como também a conversão vai acontecendo a cada instante da minha vida. Aceitei a Cristo. Bom, então agora eu preciso me moldar na forma de Cristo. Eu preciso viver como Cristo viveu. Moldar-me ao jeito de pensar de Cristo, ao jeito de perdoar de Cristo, ao jeito de ser filho de Deus de Cristo. E quando nós estivermos daqui a pouco estudando o Pai Nosso, nós vamos ver como que é ser filho, como Cristo é filho. Por isso que eu quis fazer essa recuperação e esse resumo sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Porque quando nós estivermos estudando, voltar para a vida de oração no Catecismo da Igreja Católica, eu vou fazer um resuminho de vida de oração, porque a gente mudou de horário. Então, para acolher as pessoas, eu vou resumir rapidamente o que nós estudamos sobre vida de oração e já vou logo entrar no Pai Nosso que Jesus ensinou. Mas veja, Jesus, ele com a vida dele, ensina como ser filho. Eu preciso ser filho como Jesus é filho de Deus. Ele não tirou o Pai Nosso do nada. Quando os discípulos pedem para Jesus ensinar uma oração, ele ensina aquilo que é mais profundo no coração dele. Ele não tira o Pai Nosso do nada. Ele não foi pego de surpresa. Ele ofereceu para aqueles homens que pediam para ele como rezar, como ele rezava. E como ele rezava, o estado de ser dele, em primeiro lugar, é ser filho. E o que significa ser filho? Então, quando nós estivermos estudando vida de oração de novo e o Pai Nosso, vamos mergulhar em muita coisa do Espírito Santo. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.